A paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente e nós vamos para mais um momento de partilha. Hoje eu fiquei pensando acerca do que gostaria de falar e aí no meu momento de oração ontem, foi um momento que aconteceram muitas coisas e me veio ao coração de partilhar sobre inveja. Já sei que assim, tem muitas pessoas que confundem um pouquinho do que é a inveja, mas eu queria partilhar sobre isso. Eu gosto de estudar comportamento humano e eu queria falar sobre isso e a interferência disso no mundo espiritual. Então prepare seu coração para mais uma partilha. Eu gostaria que você ouvisse essa partilha com muita maturidade mesmo, sabe? Sem como que eu vou falar? Sem nenhuma fantasia. Eu não achei a palavra certa, mas eu vou achar até o final da live. Eu vou achar a palavra certa. E aí eu quero partilhar com você essa realidade, como acontece, porque acontece. Ao mesmo tempo que eu falarei sobre inveja, eu também vou partilhar sobre autoestima. Vou até já pegar aqui. Já vou colocar aqui. Vou também partilhar sobre autoestima e baixa autoestima, e isso faz muita diferença. Primeiro a gente tem que entender, né, que a inveja ela não é algo que inicia como a inveja é algum comportamento humano, que eu quero desmistificar isso. É uma coisa do capeta. O capeta só entra depois de um determinado momento. Por isso que é bom a gente investigar a gente mesmo, é bom a gente olhar à nossa volta, e antes de pensar que alguém está nos invejando, é bom a gente olhar a nossa realidade. Em algum momento também nós já invejamos alguém. Só que a inveja, ela tem algo que mata, que é destrutivo. E é sobre isso. Isso, Magda, obrigada. Gente, olha, vou falar uma coisa, por isso que eu amo a minha audiência. Isso, Magda, sem devaneios, obrigada. É porque tem coisas que fogem. Deixa eu contar a real pra vocês. Eu tô num lerê hoje de cuidar do meu armário, das minhas coisas. Eu tô tirando um monte de coisa e eu correndo pra fazer a live, né? Por isso que eu tô meio assim, voando ainda. Mas, Magda, muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz de ter uma audiência como a minha. É diferenciada. É muito diferenciada. Então a gente vai para essa partilha. Eu quero começar a explicar sobre a inveja. Quero explicar essa realidade. Tem gente que fala assim: nossa, eu estou sendo muito invejado. Aí a gente vai desmistificar isso também. Às vezes, Elele, beijo pra você, dá um beijo no João por mim, viu? Às vezes nós falamos que algo na nossa vida não está fluindo porque estão nos invejando, quando na realidade algo na nossa vida não está fluindo porque nós não dedicamos realmente aquilo que precisa ser dedicado. Então, também são muitas coisas para nós olharmos, mas eu quero pegar isso, Milênio, uma audiência qualificada. E é isso, gente, sempre será muito. Por isso que eu mudei um pouquinho o estilo de live, porque aí você vai também entendendo quem que frequenta seu Instagram, porque é uma casa. Então, quem frequenta, quem tá aqui, quem tá com dedicação, quem gosta mesmo, quem tem... Beijo, João querido. Quem entende as palavras, a forma com que você faz as colocações, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, quero começar com um versículo. Vocês sabem muito bem que eu sempre pautarei qualquer coisa na minha vida a partir da palavra. Não tem como dissociar a Alessandra da palavra de Deus, mas também vou trabalhar a parte do comportamento humano e falarei hoje sobre essa questão de sou muito invejado, invejada. Será? Será que você é realmente muito invejado? E aí eu vou explicar o que realmente a inveja produz. O primeiro versículo que eu vou pegar está em Provérbios 14, versos 30. Provérbios 14, versos 30. Eu vou ler da forma que está aqui e depois eu pego na minha Bíblia, porque as palavras mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Então olha só o que diz a palavra. Provérbios 14, versos 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Repetirei. O coração em paz dá vida ao corpo,
mas a inveja apodrece os ossos. Então vamos começar a entender esse sentimento humano. Alessandra, inveja é um sentimento humano? É. Mas quando é que entra essa parte do mal? Quando você dá legalidade. Mas a inveja é um sentimento humano. A pessoa que tem inveja, ela tem um nível muito alto de baixa autoestima. É um nível elevado de baixa autoestima, ou seja, nível elevado de baixa autoestima, ou seja, a baixa autoestima dela é num grau assim, gritante. Por quê? Quando você tem baixa autoestima, você olha de baixo para cima. Você começa a achar que as pessoas são maiores, são melhores, que elas podem mais que você. Para a gente entender inveja, nós temos que pensar em sempre baixa autoestima e pensar no orgulho. O orgulho, ele é diferente. O orgulhoso, ele faz com que você olhe de cima para baixo. Ele sempre olha para as pessoas como pessoas pequenas, inferiorizadas. E aí a gente vai entendendo o nível de inveja. Ela pode estar aqui no nível do orgulho. A gente pode ter um grande exemplo, Lúcifer. E a gente também, a inveja pode estar no nível de baixa autoestima. Por isso que é importante a gente sempre fazer uma avaliação de quem nós somos. E eu quero já quebrar um ponto aqui. Não vem com essa conversa. Ai, nunca tive inveja de ninguém. Mentira. Mentira. Todos nós em algum momento já sentimos inveja. Todos nós em algum momento já sentimos inveja. Agora, presta atenção. Presta atenção. É que nós podemos trabalhar, uma vez que é um sentimento humano, existe a possibilidade de nós trabalharmos isso na nossa alma. Todas as pessoas que dizem assim, não tive inveja, pode fugir dela, corre dela. É muito mais fácil nós admitirmos que em algum momento tivemos inveja e trabalhamos isso para que não crie raízes na nossa vida, para que não nos aprisione. Por quê, gente? Quando eu sei quem eu sou, como a Rita está falando do autoconhecimento, quando eu sei quem eu sou, eu entendo não só os meus pontos onde eu sou bonitinha, não. Eu entendo os pontos que eu também não sou lá grandes coisas. Eu entendo os pontos que precisam ser melhorados. E aí, antes de falar propriamente sobre essa questão da inveja, vamos investigar no nosso coração. Quando foi que no nosso coração, na nossa vida, houve esse sentimento que a gente pensou, poxa, fulano conseguiu algo que eu não consegui. Fulano tem aquilo que eu não tenho. Fulano foi naquela viagem que eu não consegui. Nossa, como o corpo daquela pessoa tá bonito. E aquele cabelo. Nós vamos começar a investigar isso. E o que me levou nesse pensamento tão forte sobre inveja ontem? Por algo que aconteceu comigo, que foi bem sério. E aquilo assim, no primeiro momento eu fiquei bem brava. Depois Deus foi acalmando meu coração, eu fui orando e Deus foi acalmando meu coração. E quando eu terminei de orar, Deus falou, já desfiz todo o mal. Então eu já fiquei um pouco mais tranquila. Mas é importante a gente olhar para nós. Então antes da gente pensar assim, é pro fulano, é pro cicrano, não, é para nós. É para nós. Quem nós somos nessa fila? O que nós já experimentamos é investigação. Por quê? Vou te explicar, que é onde entra a parte do maligno. Quando você faz essa autoanálise, que você consegue perceber quando as coisas vão surgindo, você corta o mal pela raiz. E quando você corta o mal pela raiz, você não dá legalidade para Satanás. Assim como eu comecei a dizer, a inveja é um sentimento humano. Para o mal entrar, é preciso que você dê legalidade.
Pensa no que eu vou te dizer agora. Suponhamos que eu, Alessandra, identifiquei que eu estou com inveja da Andréia Batista. Estou dando um exemplo. Eu e a Andréia andamos muito juntas, fazemos muitas coisas, e no determinado momento eu começo a olhar para a vida da Andréia e aquele sentimento estranho vai surgindo no meu coração. Se eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade um pouco mais alinhada e verdadeira com o Senhor, eu já vou confessar e digo, Deus, eu não quero isso. Eu renuncio. Eu renuncio todo o sentimento que eu tenho com relação à vida da Andréia Batista. Eu estou dando um exemplo, a Andréia subiu aqui no comentário, eu acabei vendo o nome dela, e eu renuncio. Mas quando eu abafo o sentimento, quando eu escondo o sentimento, quando eu camuflo o sentimento, é aí onde Satanás entra. Aí você vai entendendo as realidades que nos cercam. Por que que a investigação começa em nós? Porque quando nós investigamos em nós mesmos, é outro nível, você está subindo o nível de maturidade, de conhecimento, de sabedoria. Quando você olha para você, você para de fingir que não existe erro em você e pensa que sempre é o outro. Da mesma forma, quando você olha para a sua vida e as pessoas dizem assim, eu estou sendo muito invejado. Olha, Gratinha, que bom que você é evangélica, que bom que você está aqui, que bom que as lives fazem sentido para você. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Que Deus abençoe. Muito, mas muito bem-vinda mesmo. Da outra coisa, do outro lado, a gente pensa assim, estão com muita inveja de mim, minha vida não está fluindo. Deixa eu te explicar. A inveja é um sentimento liberado que pode ativar uma força maligna, sim. Nós vamos chegar nessa parte, mas eu tenho que ir por partes para vocês compreenderem. Porém, se eu estou sob a proteção do Altíssimo, sob a preposição sob, quer dizer, estou debaixo da proteção do Altíssimo. Salmo 91. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não temerei, pois o Senhor é comigo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Do alto vem a força que eu necessito. O Senhor é meu amparo, meu escudo, nele eu estou firmado. Eu estou citando versículos para você entender. Então, se alguém me deseja mal, aquele mal, ainda que ele chegue até a minha vida, ele bate em retirada, porque eu estou em alinhamento com Deus. Me admira muito alguém que conhece ao Senhor, alguém que vive na presença do Senhor, alguém que busca essa presença com diligência, alguém que paga o preço com oração, com jejum, ainda ficar com essa fala, estou sendo muito invejada. Que se dane todo mundo que tem inveja de mim, que se lasque pra lá. Eu confio no sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu não dou desculpas. Se alguém está tendo inveja de mim, não é problema meu, é problema daquela pessoa. A palavra, ela é clara. E muitas vezes o que eu chamo de inveja na minha vida é preguiça, desorganização, falta de controle emocional, falta de estrutura. Falta de estrutura. Por isso que eu sou a mulher que ama o comportamento humano. Fale mal quem quiser, tô nem aí. Porque eu aprendi muito. Eu aprendi a não mascarar quem eu sou. Eu aprendi a encontrar as verdades dentro de mim e a lidar com elas, porque eu não sou um alecrim dourado. E eu queria que você pensasse isso. Pode ser sim que alguém esteja com inveja de você, mas isso não é seu problema, é problema dela. E aí a gente foca tanto no que o outro deseja que a gente para a nossa vida. Você acha que eu vou parar minha vida porque alguém me invejou? Você acha que eu vou parar minha vida porque alguém tramou contra mim? Você acha que eu vou parar minha vida porque alguém liberou palavra de maldição? Porque alguém quis a minha morte?
Porque o invejoso, ele não quer só, tô aqui com o meu óculos, ele não quer só o meu óculos, ele quer que eu perca o meu óculos. Aí você vai entendendo que inveja é muito mais profundo do que a gente imagina. O invejoso, ele não quer ter um casamento igual ao seu, ele quer que você perca o seu casamento. O invejoso, ele não quer que os filhos dele sejam parecidos com os seus filhos. Ele quer que os seus filhos entrem numa vida ruim. A inveja, ela é destrutiva. Por isso eu falo, todo comportamento humano, se não estiver em alinhamento com o Senhor, é uma brecha potente para o mal trabalhar contra a nossa vida e a vida dos outros. Eu posso estar andando com a Fátima Oliveira, nossa Fátima e eu, amigas, parceiras, viu, Fátima? Andamos juntas, fazemos tudo juntas. De repente a Fátima aparece com uma bolsa que eu sempre quis a bolsa, mas eu não tinha dinheiro para comprar a bolsa. Mas Fátima trabalha, Fátima economiza, Fátima sabe lidar com as finanças dela. E ela comprou aquela bolsa da Hermès. Ai, meu Deus, estou profetizando na tua vida e na minha também, viu, Fátima? Ela comprou aquela bolsa maravilhosa que eu não posso comprar. E aí, quando eu vejo a Fátima com aquela bolsa, um sentimento estranho começa a invadir meu coração. Esse sentimento vai invadindo meu coração. E eu começo a olhar para aquela bolsa da Fátima. Eu mudo até a minha forma de falar com Fátima. Eu olho para ela já com aquele sorrisinho meio travadinho assim. E aí, no meu coração, eu começo a fomentar. Tomara que ela perca essa bolsa. Gente, não está travando. Para as pessoas que estão escrevendo e está travando muito, saiam e entram novamente. Não é minha internet. Hoje está tudo ok, tá? Funcionando perfeitamente. Inclusive, eu tô nesse cantinho que ultimamente eu tô fazendo live aqui por causa do modem que tá aqui. Fofeza de Mariana, também evangélica, seja bem-vinda, viu, querida? Aí, voltando ao assunto de Fátima. Fátima, tá feliz? Veio me contar. Ale, olha o que eu comprei. Eu não consigo vibrar com Fátima. Eu não consigo me alegrar com Fátima. Eu não consigo expressar no meu semblante uma alegria. Porque por dentro eu estou corroendo. E aí eu começo a fomentar. É onde o demônio entra. Eu começo a fomentar. Tomara que ela perca essa bolsa. Tomara que ela perca essa bolsa. E é isso que a inveja faz. Agora que vocês já entenderam a dinâmica, comportamento humano, brecha para o demônio. E antes de falar, é uma brecha para Satanás, você tem que entender que antes da brecha, houve uma participação sua. Então é muito, muito importante nós analisarmos nós mesmos. Entendeu? Veja como o Senhor está tratando comigo e com você. É fonte de cura inesgotável para o nosso interior. Por quê? Uma vez que eu identifico inveja em mim, mas eu corto, o Senhor agora grava isso na sua mente para sempre. Uma vez que eu identifico que em mim tem um sentimento que não é legal, que não tá bom, que eu não tô curtindo, que tá horrível, eu confesso aquilo, eu oro para Deus quebrar, Deus vai fazendo em mim restauração. E quando há restauração na minha alma, eu me torno cada vez mais adoradora. E quanto mais adoradora eu sou, mais Deus enxerta em mim da essência dele. E quanto mais da essência dele está em mim, menos da essência do mal permanecerá em mim. Por isso que é muito comum,
Pessoas que passaram por processos de restauração profundas em Deus e na alma, terem uma comunhão tão forte com o Senhor, que o mal, ele bate em retirada quando essas pessoas se aproximam. Porque reconhecer que em mim existe algo que não é legal é dizer que eu estou me dobrando, me curvando diante daquele que tem o poder e a soberania sobre todas as coisas. Isso se chama humildade. Senhor, me ajude a edificar minha vida em bases sólidas. Esse é um pedido que não deveria sair dos nossos lábios. Aí sim a gente vai para o outro nível da questão da inveja. Eu já entendi como isso funciona. Eu já investiguei se na minha vida também existe. Eu quero repetir o que eu disse anteriormente. Sei que tem gente que vai ficar bravo comigo, mas eu não vou calar. Eu não confio em ninguém que diz que nunca sentiu inveja. Mentira. Eu prefiro andar com alguém que já disse assim, já senti, eu tô num caminho de conserto, porque eu já senti, gente. A pontinha. Só que eu sou espertona. Eu sou espertona. Sinto um negócio que não vem de Deus, eu já quebro na hora. Tá repreendido, sai daqui, capeta. Uou! Eu não gosto. Porque eu não tenho inveja, não sinto inveja de ninguém. Isso é soberbia. Você vai entendendo essa dimensão. Aí, essa primeira parte sobre inveja é nós avaliando-nos com verdade, com transparência e buscando restauração. Ponto. Vamos para a segunda parte da questão da inveja. A segunda parte diz respeito a quê, Alessandra? A segunda parte é quando o inimigo de Deus... Ai, gente, grava isso. Já se apossou de um sentimento que foi liberado contra a sua vida ou que você liberou. Então a gente tem duas esferas aí. Agora começa esse momento em que eu olho para mim e penso, meu Jesus, realmente fulano está com inveja de mim. Por quê? O hábito de orar me faz descobrir os grandes tesouros de Deus. Assim como ontem aconteceu um fato, não vou entrar em detalhes, aconteceu algo que era para arruinar uma estrutura minha de trabalho. Quando aconteceu o burburinho, eu falei, Senhor Jesus, misericórdia. Na hora, Deus falou para mim, vai orar. Eu orei. E eu pedi ao Senhor desmascar a trama do mal. Desmascar a trama do mal. Gente, foi questão de 30 minutos. O que estava perdido voltou num estágio de tudo alinhado. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus escondidos na intimidade. Então, alguém deseja o mal para mim, porque eu já expliquei, citei o exemplo da bolsa de Fátima. Né, Fátima, querida? Fátima comprou uma bolsa chiquíssima, que é a mais barata, a mais baratinha custa 20 mil reais. Eu não tinha condição de comprar a bolsa, o que é que eu comecei a fazer? Desejei que a Fátima perdesse a bolsa dela. Só que Fátima é mulher de oração. Fátima é mulher que tem comunhão com Deus.
Fátima é mulher da intimidade com o Espírito. Tô profetizando, hein, Fátima? Lindeza. Fátima é uma mulher desprendida. O Espírito Santo já vai automaticamente instruindo o coração de Fátima a orar contra a maquinação que o meu coração tramou contra a vida dela. Você vai entendendo que quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos numa verdadeira comunhão com o Senhor, nós não ficamos no escuro. Portanto, se a inveja que mata, destrói, aniquila, rouba, sequela, foi liberada contra a sua vida, o Deus que é poderoso, que está sentado num trono de honra e de glória, um trono que é estabelecido sobre a verdade e sobre justiça, um Deus que fez o céu, que fez a terra, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, estou trazendo os atributos de Deus, um Deus que é soberania, um Deus que é Pai, o Deus da verdade, o Deus da graça, o Deus que a voz dele, nas Sagradas Escrituras, diz que é o som de muitas águas, é uma voz que faz tudo parar, e você é serva desse Deus. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Ah, porque tramaram contra o meu casamento. Pode ser que tramaram mesmo. Pode ser que tramaram mesmo. Mas aquilo que é contrário à vontade de Deus e que vem até a minha vida, baterá em retirada em nome de Jesus. Porque eu confio no Senhor, eu confio em um Deus que tem poder. E por isso eu quis falar sobre inveja. Um comportamento humano, uma distorção, que abre brecha para o inimigo, sim. Mas nenhum mal que um homem, uma mulher ou capeta, o inferno inteiro, possa trazer contra a sua vida é maior do que o poder de Deus. Basta uma palavra desse nosso Deus. Aí vem um outro detalhe. Ai, Alessandra do céu. Um outro detalhe. Tenha uma vida que atrai a presença de Deus e não a força do mal. O mal, ele vai trabalhar contra você, sim. O mal vai trabalhar contra mim, sim. O mal, ele existe, sim. Pessoas com coração ruim existem também. Pessoas invejosas também. Fofoqueira, maledicente. Tem todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Tá ok. Tá. Só que nada disso está acima do nosso Deus. Nada, gente. Nada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é eu. 1 Coríntios 5,17. Eu sou nova criatura. Porque eu confio no Senhor. O Wilson perguntou assim, personal, por que as pessoas são más? Escolha, né, querido? O Senhor coloca diante de mim, Wilson, bênção e maldição. Eu faço escolha. A nossa vida, ela é feita de escolha. A nossa vida, ela é feita de escolha. A inveja de um irmão, como lidar? Orar por ele com muita autoridade. Orar por ele com muita autoridade. E orar no mundo espiritual desmascara toda a trama. Orar pela conversão dele. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí nós temos que fazer sempre essa análise. Será que a minha vida atrai a presença de Deus? Eliane, não tem nada de inveja hereditária, não. Inveja é comportamento humano, tá? O mal só entra depois que eu dou legalidade. Isso é bem importante
É muito importante a gente ter esse discernimento. Muito importante. Então, como pessoas maduras na fé, pessoas com um emocional maduro, pessoas com maturidade suficiente para entender. Será que eu perdi tudo por inveja? Ou será que eu perdi tudo por negligência? Não soube administrar, não soube conduzir, não soube fazer. Será que eu orei o suficiente dentro da situação que eu achava que estavam me invejando? Eu paguei o preço, eu jejuei, eu fiz o que eu tinha que fazer? Gente, olha, uma das coisas mais lindas para mim, uma das coisas mais lindas que eu aprendi ao longo da vida, alinhamento de boca e alma. E mente, né? Deus faz esse alinhamento, mente, as emoções e a boca. Meus ouvidos, meus sentidos. É impossível você ser revestido de poder se você não tiver esse alinhamento. Ah, então com inveja. Ah, então com inveja. Antes de ficar repetindo, tão com inveja, paga o preço. Saul teve inveja de Davi e tramou a morte de Davi. Saul perseguiu Davi para matar Davi. Davi, poder, gente do céu. Saul tramou contra Davi por inveja. Vou contar rapidamente os detalhes e acredito que quem tem conhecimento da palavra já conhece essa história. Vocês sabem como Davi foi escolhido. 17 anos depois de ser ungido com óleo pelo profeta Samuel, ele assume então o trono de Israel, 17 anos depois. Nesse período todo, Davi estava sempre ali por perto. Davi casou com Micol, que era filha de Saul. Davi, ao ver que o demônio tinha se apossado de Saul, pegou a sua harpa, tocou a harpinha, o demônio saiu. Davi era muito amigo de Jonas, filho de Saul. E mesmo com todos os feitos que Davi tinha feito em favor da casa de Saul, Saul não conseguia controlar a inveja e então se levantou para matar Davi. Num determinado momento em que Davi estava recluso em uma montanha, ele entra dentro de uma caverna para fazer suas necessidades. Quem ele encontra dormindo dentro da caverna? Saul. Davi é conhecido como o rei de Israel, o mais estrategista, aquele que era o estrategista de guerra. Você acha que Davi sabia lutar ou não? Matou Golias com uma pedrada no meio da testa. Quando Davi entra dentro daquela caverna, que ele vê Saul, era hora dele pegar, desembainhar a espada e passar o facão geral. Mas Deus fala para ele, não toque em ungido do Senhor. Ele poderia ter matado Saul. Ele não fez alarde, ele não gritou, Saul, eu tô aqui, e eu podia ter te matado. Não, ele simplesmente sai. Porque Deus iria fazer justiça a Davi de outra forma. O que nós temos que entender é que pessoas podem tramar, podem nos perseguir. Não é com as nossas mãos, não é do nosso jeito que a justiça virá. A justiça de Deus, para nós, parece que demora uma vida. Mas a justiça de Deus é diferente da vingança humana. Porque comportamentos alinhados em Deus faz com que sejamos pessoas melhores. Não adianta eu rezar, se não há mudança. Se você ainda não conhecia essa história sobre Davi, comece a estudar um pouquinho mais sobre personagens bíblicos que marcam a nossa história. E eu sou apaixonada por Davi. Eu sou uma mulher que eu estudei e estudarei Davi por muito tempo. E aí a gente vai para um outro âmbito. Vamos falar do âmbito. Davi, esse homem maravilhoso, excepcional, fantástico, ilustre, matou Golias. Davi, o cara
Mas o que Davi faz ao cobiçar a esposa do seu general? Davi carregou em sua história 2 crimes: adultério e assassinato. O mesmo homem que foi perseguido tramou no seu coração. Você consegue entender que o homem que é citado na Bíblia, mesmo com todos os pecados, com todos os defeitos, com toda a confusão, citado como um homem segundo o coração de Deus, também teve inveja, também tramou, também desejou. Viu? Todo mundo passa por essas realidades humanas que precisam de conserto. O general de Davi era um dos grandes amigos dele. Ele deseja a mulher daquele homem. Aquele homem chega em casa de Davi, desejando a mulher, vai se deitar com ela. Ela engravida de primeira. Ô, azarão, hein? Engravida de primeira. Quando o general dele volta de guerra, ele faz com que o general... Ele queria que o general fosse se deitar com a esposa de qualquer jeito. Que não era só um general, era amigo dele. E aí o general fala assim: não, meu rei, eu não posso me dar o desfrute nesse momento porque eu estou em um momento de guerra. Ele precisava descansar. Davi coloca ele de novo para lutar. Só que dessa vez generais nunca iam à frente. Generais iam atrás. Davi colocou ele na frente porque Davi queria encobrir um erro. Aí vem a parte mais linda para mim. Quando o profeta Natan vai confrontar Davi. O profeta Natan não chegou lá falando: Davi, seu adúltero, assassino. O profeta Natan conta uma história para Davi, falando de um homem que traiu o amigo. Davi ficou irado. O profeta diz para ele: esse homem é você. Um homem corrompido. Aí é que Davi escreve o Salmo 51, Misere. Senhor, som do meu coração. Ah, Senhor. Ele vai falando naquele salmo de toda a tristeza do seu coração. Então a gente vai entendendo que o homem de grandes feitos, que também já foi perseguido, também fez coisa errada. Por isso que eu e você precisamos sempre analisar quem nós somos. Olha, isso é tão real para mim que me tira do meu pedestal humano. Me tira do meu pedestal humano. Eu sou demais o caramba, desculpa a expressão. Eu sou nada. Basta um negocinho torto, eu já tô virando. Sem ajuste na alma, não temos êxito na vida. Grave essa frase. Sem ajuste na alma, nós não temos êxito na vida. Não há êxito conosco, com o outro, com nada. Você entende, então, quando falarmos sobre inveja? Ai, Alessandra, inveja branca. Querido, que inveja branca? Que inveja branca? A sessão é doido? Inveja é inveja de qualquer jeito. Tem esse negócio de inveja branca, não. Isso é pra camuflar a podridão que tá na alma. Ai, tive uma invejinha. Que invejinha? Uma vez que você libera o sentimento, ou que alguém libera sobre você, o inimigo faz o quê? Se apossa. Eu vi uma pessoa falando aqui, é interessante, né? A Babita falou assim: de toda essa história, Deus deu Salomão e nos deixou provérbios. Tá, Babita, mas quando a gente vai estudar a história de Salomão, de verdade, estudar mesmo. Ah, que podriqueira. Aí a gente vai olhando para as realidades, o homem que chegou e falou com Deus. Deus falou assim: me pede, Salomão, o que tu quiseres, e eu te darei. Ele fala: Senhor, me dê sabedoria.
Mas no momento em que ele precisava tomar a decisão, fazer uma escolha verdadeira pelo Senhor, ele escolhe se relacionar com mulheres que eram completamente contrárias a tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Então, quando a gente percebe esses desajustes, ai, gente, eu falo um trem, já penso outro. Ai, meu Deus, repetiu o que eu disse. Eu falei tanta coisa que eu não sei nem o que é. Será que é isso? Sem ajustes na alma, não temos êxito na vida? Eu já nem sei. Será que é isso que eu falei? Mas enfim, vamos dar sequência aqui. Por causa desse erro de Davi, vamos falar de inveja. Porque, nossa, Saul quis matar Davi, tadinho. Davi cometeu um pecado gravíssimo que afetou as suas gerações futuras. A casa de Davi era um samba do crioulo doido, gente. Davi teve um filho que estuprou a própria irmã. Todo mundo fala, Absalão perseguiu Davi, porque Absalão queria que Davi se posicionasse. Era a irmã dele por parte de pai e mãe. Que o outro irmão dele, só por parte de pai, estuprou a menina. E Davi não conseguiu se posicionar. Então a gente vai entendendo que um pecado, um erro, acarreta outro em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Deu para entender? Essa dimensão, quando a gente vai falar sobre inveja, primeira coisa é aqui, nós. Não nem olha para nada, não. Foca em você, foca em você. Depois, aí sim, quando a gente já passou em alinhamento, revestimento, aí a gente vai olhar para as realidades que nos cercam. Por que, Alessandra? Porque quando nos permitimos ser curados, deixamos morrer o que não nos pertence e vemos brotar o novo de Deus. Olha que coisa linda. Ah, Alessandra, você já foi invejada já e já tive inveja também. Ah, Alessandra, como você lida com as questões da inveja que as pessoas têm de você? Não é problema meu. A pessoa que tem inveja de mim, isso é um problema dela. A mim compete andar na retidão com Deus, ter minha vida de oração, trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Você acha que a inveja pode matar? Pode. Se você der legalidade, pode. Pode matar, fazer você perder tudo e enfim. E se eu tenho uma vida com Deus reta, de oração, de jejum, vai dar alguns perrengues, mas você vai vencer. Porque o demônio, ele trabalha. Mas ele não vence na vida daqueles que se submetem ao senhorio do Senhor. Você vai entendendo isso? Ai, Alessandra, gente, quando vocês falam para repetir, eu falo tanto que eu já nem sei o que é que eu tenho que repetir. Quando vocês falaram assim, repete, cito pelo menos o iniciozinho, assim, para eu não ficar tão perdida, porque eu nem sei o que eu falei, de tanta coisa que eu falei. Desculpa, mas é porque realmente eu não sei do que se trata. Quando você falar, repete, Ale, cita uma coisinha que eu já... Aí volta na mente, tá? Então, a intenção dessas lives de 12h20 são lives para nos confrontar mesmo. Pra gente parar de olhar defeito e erro dos outros, começar a avaliar quem nós somos e assim fluir em Deus. Pronto. Jeremias 17:14 é uma oração que eu já fiz muitas vezes, inclusive já preguei muito sobre esse versículo. Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me, Senhor, e serei salva, porque és tu a minha glória. Quando nos permitimos ser curados, deixamos morrer o que não nos pertence e vemos brotar o novo de Deus em nós.
Angélica, você está perguntando quais os livros da Bíblia que tem história de Davi? Tudo começa em 1 Samuel e você vai terminar em 2 Crônicas. Aí você passa por Reis, Crônicas, entendeu? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí você faz um estudo minucioso sobre Davi, mas é sempre muito importante também a gente ter dicionário bíblico, a gente ter outros materiais que possam nos ajudar na fundamentação da história bíblica, porque faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Fechando todo o desfecho aqui sobre a história, quero falar sobre orações, sobre posicionamento. Uma das coisas que eu aprendi com minha mãe é uma mulher fantástica. Que a minha mãe, ela edificou a casa dela em bases sólidas. Então, eu, minhas irmãs, o meu pai, nós somos muito gratos à mulher que ela sempre foi e que ela é. Uma mulher simples, quero deixar isso para vocês. Mamãe é uma mulher muito simples. Não tem grandes estudos, mas é uma mulher que tem uma sabedoria que deixa a gente de boca aberta. E uma vez, vivendo uma situação no trabalho, grava isso. Eu trabalhava em um lugar, vamos falar sobre inveja real, né? Eu trabalhava em um lugar, entrei ali como vendedora, numa época de muita tristeza, muita dor, eu precisava trabalhar. Sabe aquele negócio assim, trabalho, porque eu tava trabalhando para pagar a dívida, gente. Real, tá? Vida real. Então, eu tinha vindo de uma falência, eu tava trabalhando para pagar a dívida, e eu trabalhava, eu dava o meu melhor. E aí eu comecei a perceber que o gerente daquela loja, ele fazia coisas muito estranhas contra mim. E aí um dia eu descobri uma trama muito feia entre ele e a menina do caixa, que sempre almoçava comigo, sempre estava comigo, sempre aquela coisa, ai, Ale, querida, nananana, mas Deus não deixa nada escondido. E aí eu fui e contei pra minha mãe, falei assim, nossa, me veio isso e foi desmascarada, e minha mãe disse assim, do que você tem medo? Aí eu falei assim, não, eu não tô com medo, eu tô com raiva mesmo. Ela disse, Alessandra, não existe nenhuma trama do mal que prevalece diante da docilidade de Maria. Vocês entendem por que eu sou Mariana? E eu sempre pedia, Nossa Senhora, me ajuda, me leva até Jesus para que eu consiga passar por isso. Eu fiquei ali naquela empresa por alguns anos, esse gerente saiu, eu assumi a gerência da loja, depois assumi outra gerência e a minha mãe disse, não é com as suas mãos, não é com a sua força, não é do seu jeito, é com a força do alto, é com a força de Deus. Deus não coloca a gente em um lugar para não cumprir propósito. Claro que ela não usou essas palavras, mas eu estou só, né, traduzindo aqui para você. Tá aí, né? Mamãe, ela disse assim, Deus não colocou você ali dentro à toa. Ele tem um propósito. Agora esteja apta, digna de cumprir esse propósito. Gente, eram orações na madrugada, eram orações e orações em jejum. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu orava dentro da loja, eu levantava minha mão, eu clamava o Senhor, eu dizia, essa loja te pertence. Essa loja te pertence, nenhuma trama levantada contra mim prevalecerá. Dali começou toda uma história minha, com roupa, com moda, com um monte de coisa. Daí foi para outros caminhos, eu fui trilhando outros caminhos na profissão. E a minha mãe sempre dizendo, você entrou no lugar, se alguém se levantou, saiba, Deus tem uma vitória para você na sua vida. Quando alguém se levanta contra você, é porque Deus, ele tem uma vitória. Ninguém se levanta à toa contra o outro. Normalmente, quando alguém se levanta, é uma inspiração humana, mas totalmente já cercada pelas questões do mal. Então, todas as vezes que você for levantado num lugar, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, na sua paróquia, seja na sua família. Quantas vezes na família pessoas tramam umas contra as outras? Pessoas tramam na família. Tem família que você olha, você tem pavor, você fala, eu não queria estar aqui, nunca. Eu não queria estar aqui, nunca.
Mas quando Deus levanta você, quando Deus coloca você de pé, Ele vai cumprir um propósito. E o propósito do Senhor não é te envergonhar, não é te entristecer, não é. O propósito do Senhor é que você o conheça em todas as esferas. Porque quando você conhece a Ele em todas as esferas, você sai de qualquer cilada. Você pode ser jogado na cova dos leões, você vai sair. Podem te jogar na fornalha, você vai sair. Podem tramar, liberar maldições, não vai tocar na tua vida e na tua história, porque o propósito de Deus está escondido dentro de realidades que te faz ser maduro, forte, resiliente, inteligente, que faz alinhamento nas suas emoções, mas nós não queremos passar pelos processos. E quando a minha mãe, claro que a minha mãe com a linguagem simples dela, ela falou isso numa outra linguagem. Durante anos eu fiquei ali passando, vivendo, relembrando cenas, fatos, histórias. Eu fui treinada dentro da dor, da perseguição, fui forjada. O meu caráter foi testado. O meu caráter foi testado. Porque se vem uma prova, é para você ser aprovado. Aí nós vamos entendendo a dimensão das realidades que nos cercam. Por isso, os comportamentos que nós temos faz com que a gente avalie primeiro quem nós somos, e a partir do momento em que a gente entende bem os nossos comportamentos, a gente não deixa qualquer pessoa chegar na nossa vida, a gente não deixa qualquer situação entrar na nossa história, nós sabemos dizer não. Você vai entendendo como é importante isso. Olha a importância desse combo. O dia que a minha mãe disse, você foi plantada naquele lugar, não é para sair de cabeça baixa, não é para ficar com medo de inveja, de trama do mal, de malefício, é para mostrar que existe um Deus que você confia. E você está firmada numa rocha, Alessandra. Quantas vezes na madrugada eu orava, minha mãe orava comigo. Quantas vezes eu chorava e falava, Deus, eu acho que eu não vou aguentar. E ela falava, você vai aguentar sim. Você vai aguentar. Chora agora. De manhã você engole o choro. Seca teu rosto, faz uma maquiagem bonita. Gente, nessa época do shopping, eu era outro nível de mulher. Que eu tinha um corpo escultural. Escultural, assim, escultural mesmo, eu tô falando real. Que as minhas irmãs me zoam até hoje. Porque hoje, meu filho, tá tudo estufado pra frente, pra trás, pros lados, né? Salve a cinta, e os jejum e as bocas fechadas. Mas nós vamos chegar lá. Não naquilo que era antes, porque é impossível. Impossível porque minha estrutura de idade e tudo mais, não vou voltar naquilo. E nem quero. E eu passava como um mulambo. Na madrugada, de manhã, maquiagem, cabelão, e era aquela coisa. Eu usava um mega ré tipo Naomi Campbell, lisinho, batendo lá na cintura. Você acha que eu não tirava onda? Eu tirava. E eu ia e me revestia. Minha mãe dizia, põe sorriso no rosto, tira esse ar de defunto, vai. E ela ficava me olhando e vai. E eu... engole o choro. E eu ia. E eu chegava lá e ela dizia, não entra naquele lugar sem chamar os anjos. Não entra naquele lugar sem clamar a presença do Senhor. Ao entrar naquele lugar, determina as suas vendas, a sua vitória. E vende, minha filha, que tu tá lá para isso. E tu sabe que você tem uma dívida grande para pagar. Então trabalhe, trabalhe, neguinha. E foi assim. Então, a inveja daquela pessoa fez com que eu descobrisse uma outra coisa. Um poder de Deus que me deu coragem para fazer outras realidades. Fechando essa live com muita alegria no meu coração. Ela falando, põe fotos para eu ver. Ah, minha filha, quando eu pus foto, que eu fui fazer uma foto lá no Nordeste, né? Mostrando só a parte de cima do biquíni, assim, deu uma OBO. Mas um dia eu chamo as minhas irmãs aqui para elas confirmarem para você. Isso é o mais importante, né? Enfim, entendendo que nenhuma inveja é maior do que o poder de Deus.
Nenhuma inveja é maior do que o poder de Deus. Eu espero que essa live tenha feito tanto sentido para você. Eu espero que essa live tenha sido, assim, uma virada de chave para sua vida. Para que você nunca mais se sinta refém de inveja. Eu vou só te dizer uma coisa. Todas as pessoas que ficam com muito medinho de inveja não entenderam ainda a dimensão de um Deus que é poderoso. Deus está acima de tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é grande, ele é fiel, ele é forte, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Portanto, seca suas lágrimas. Engole o choro, como diz a mamãe. Engole o choro. Ah, dá um tapa no cabelo aí, você que é homem, mulher, ó. Nós, minha filha, corretivo nas olheiras. Um corretivo nas olheiras. Um blush. Aí um rímel, já deu uma levantada geral, põe sorrisão no rosto e à tua frente vai aquele que não dorme. À tua frente vai o leão da tribo de Judá. À tua frente eis o Senhor que te salva. Ai, Ale, tá tudo embananado. Vai desembananar, começa a liberar sua boca de profeta e profetiza. Diz, Senhor, o que está preso, o que está amarrado. Se é algo que eu preciso mudar, me ajude. Se é algo do mundo espiritual, passa a tua espada de fogo e corta agora, porque eu já estou me levantando como tua filha e eu vencerei em nome de Jesus. Passa um batonzinho, né, Marta? Tem que passar. Quero falar para todas as pessoas que estão se inscrevendo. Gente, vem para os 3 dias comigo. Vou reabrir Leoas, mas quem quer participar das aulas 8, 9, 10, faz a sua inscrição. Ale, deu um problema no WhatsApp. Deu mesmo. Foi um problema diabólico, mas nós já resolvemos. Fiquem atentas aos e-mails. Fiquem atentas aos e-mails. E vem para essa aula. Vem os homens também. Dia 8, 9 e 10. Vamos falar de imperfeição, de verdade. Como que nós somos? Somos imperfeitos, sim, mas a nossa essência mostra muito mais do que nós imaginamos. Serão aulas libertadoras, 8, 9 e 10 de março, a partir das 20 horas no meu canal do YouTube. Então é só você vir participar. Deus abençoe. Amanhã, ao 12h20, a gente entra novamente para desfrutar de uma partilha. Se você gosta das partilhas que eu faço, deixa um comentário lá, gente, na live que eu coloco. Daqui uns dias eu vou tirar todas as lives daqui do Instagram, então aproveita para rever enquanto é tempo. Beijo, fui! Até amanhã, se Deus quiser!